Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 4.5. Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre processos do grupo de monitoramento e controle e como que eles se aplicam aí nas mais variadas áreas de conhecimento, beleza? Uma dinâmica muito semelhante às nossas aulas anteriores. Vamos lá. Os processos do grupo de processo de monitoramento e controle se aplicam a todas as áreas de conhecimento. Eles têm pelo menos um processo dentro de cada uma delas. Começando pela integração, que é a área 4, nós temos ali monitorar e controlar o trabalho do projeto, que seria o nosso processo 4.5. Isso, pessoal, é basicamente a gente conseguir gerar relatórios de desempenho e comparar ali com o desempenho ideal, com o desempenho previsto, fazendo algumas correções. Beleza? Lembre-se, dentro da área de integração, a gente, primeira coisa, geramos o termo de abertura, nosso TAP. Depois disso, a gente gerou um plano de gerenciamento. Depois a gente executou, orientou, executou, liderou esse plano. Reunimos, gerimos o conhecimento do projeto. Lembra disso? Processo 4.4. Agora chegou o momento da gente avaliar o desempenho do trabalho do projeto. Beleza? 4.6, realizar o controle integrado de mudanças. Esse eu vou pedir para que você guarde no seu coração. Eu sei que você não sabe ainda o que é controle integrado de mudanças, mas eu vou te mostrar isso nos dois próximos slides, porque é algo que vale a gente dar uma aprofundada, além dessas falas gerais que eu trago aqui quando eu passo por cada processo, beleza? Escopo. Nós vamos agora validar o escopo e depois controlar, ou seja, saber se ele está sendo cumprido ou não está sendo cumprido. É importante ressaltar que esse validar o escopo parece que ele está vindo muito tarde no projeto, né? Porque a ordem que eu venho passando aqui é a ordem de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Então, ao longo do curso, você já viu um monte de processo. Você pode estar pensando, caramba, mas vai demorar tanto tempo assim para eu validar o escopo? Como é que eu posso executar sem validar? Na verdade, é aquilo que eu já te disse, né? Existe um overlap ali de grupos de processo, um overlap de processos que fazem com que essas coisas, elas na prática, elas tenham coerência. Ou seja, validar o escopo do projeto não é algo que acontece agora. É algo que acontece lá depois que a gente cria a EAP. Uma vez que você criou tudo, definiu o escopo, definiu o requisito, você já vai para validar esse escopo. Depois disso, você começa a execução. Então, esse processo ele não é tardio. Ele está sendo tardio na organização aqui. Na organização do PMBOK ele é tardio, aqui também ele é. Tá? Estou te passando uma organização a partir de grupos de processo aplicado a áreas de conhecimento. Então, por isso que ele está vindo agora, mas muito cuidado. Ele, por exemplo, não é para ser feito depois de realizar o controle integrado de mudanças ou monitorar e controlar o trabalho do projeto. Você tem que validar antes de começar a execução. Então, bastante atenção nisso. Lembra sempre do overlap, tá? Controlar o escopo eu já comentei um pouquinho com vocês. É apenas a gente fazer essa verificação se está sendo produzido ou não depois de validado. Cronograma é controlar cronograma. Sempre quando eu falar controlar, a gente tem que ter em mente, na cabeça mesmo, um relatório de desempenho. Qual o relatório de desempenho do meu cronograma? Se eu estou atingindo meus prazos, se não. Se eu estou atrasando, se não. Se eu estou caindo em alguma armadilha ali do caminho crítico do meu projeto ou não. Então, é a gente ter noção se estamos desempenhando bem naquela área ou não. Então, você o tempo inteiro vai estar tendo ali esses nomezinhos, né? Monitorar, controlar, etc. Beleza? Aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o processo 4.6, que eu disse que eu comentaria depois. É o processo de controle integrado de mudanças. Antes de eu dizer qual é o passo a passo dessa situação, desse processo, para que você saiba e possa aplicar na prática, eu quero primeiro te mostrar esse pequeno gráfico. Deixa eu explicar para você. Pessoal, lembra dos princípios do projeto, que era para a gente abraçar a mudança, abraçar a adaptabilidade, para que a gente conseguisse fazer uma habilitação das mudanças na organização? Ou seja, os princípios norteadores, os 12 princípios que estão no PMBOK 7, que norteiam o trabalho de qualquer projeto, eles falam sobre mudança e adaptabilidade. Só que tem uma coisa que é muito importante de ser entendida. As mudanças, elas devem ser feitas sobre um controle. E isso existe uma razão. Se eu estou no início de um projeto, se eu estou perto do tempo zero de um projeto, as mudanças que eu posso fazer, elas me custam pouco, porque eu estou no início, eu trabalhei pouco ainda. Então, fazer mudanças no início do projeto é ok. Você não tem um custo de mudança alto. E você pode aumentar o valor do projeto, né? Você tem um potencial de agregar valor com essa mudança muito grande. Por isso que essa curva, essa linha,
linha ela é baixa porque o custo da mudança é baixo, acompanha comigo, olha, o custo da mudança é baixo, mas o potencial que essa mudança tem para agregar valor é muito bom, beleza? Então, em um primeiro momento, nos primeiros momentos aí do projeto, a gente tem uma oportunidade construtiva, uma mudança construtiva. Quando a gente faz a mudança, ela é positiva. Quando a gente chega do meio para o final do projeto, essa oportunidade ela é destrutiva. Por quê? O custo de mudança fica cada vez mais alto e a possibilidade de agregar valor é cada vez mais baixa. Deixa eu tentar te exemplificar. Cara, se você está construindo, por exemplo, uma casa, beleza? Se no início você pede para o projetista, né, para o gerente de projeto da sua casa, ou para você mesmo, você sendo o gerente de projeto, se alguém solicita mudança a você, é fácil de mudar. O custo de mudança ele é pequeno, porque você está começando o projeto, construiu muita pouca coisa, colocou muita pouca coisa em prática. Então fazer essa mudança é tranquilo. Isso agregaria valor para o cliente, considerando que foi ele que pediu a mudança, beleza? Só que agora imagina você chegar no final de um projeto, de uma casa que tem, por exemplo, 7 cômodos, e aí o cliente, no final desse projeto, pede para que sejam 5 cômodos. Você vai ter que quebrar as coisas. Ou ele pede para que você acrescente mais 3 cômodos. Percebe que o custo de mudança ele é muito alto. Você desenhou a casa para serem 7, agora ele quer 10 ou ele quer 5. Então, essa mudança ela veio tardiamente. E por isso ela é uma oportunidade destrutiva. Significa que ela não será feita? Não, não significa que ela não será feita. Ela poderá ser feita, ok? Não vamos ter aversão às mudanças ou repulsa às mudanças, mesmo elas vindo tardiamente. Mas é preciso que a gente controle. E é esse motivo, esse gráfico explica o motivo pelo qual existe o processo de controle integrado de mudanças. As mudanças elas não podem acontecer à revelia, beleza? E aqui, pessoal, nesse slidezinho, eu trago para vocês um pequeno passo a passo aí sobre como tocar esse processo de controle integrado de mudanças. Existem variações, isso que eu estou trazendo aqui não está contido dentro do PMBOK 6, tá? Pessoas diferentes que conhecem a área de projetos, sabem sobre a área de projetos, autores diferentes, recomendam coisas diferentes aqui. Uns passos mais detalhados, maiores, né? Com maior número, aqui eu coloco 6, mas tem gente que coloca 7, 8, 9. Isso daqui já está suficiente, beleza? É aquilo que é suficiente para que você tenha um bom desempenho. Deixa eu te mostrar o que significa. Cara, para você controlar bem uma mudança, você precisa primeiro identificar qual é ela. Avaliar o impacto que ela teria no seu projeto. Lembra do exemplo que eu te trouxe? Cara, você tem uma casa construída, quase finalizada, de 7 cômodos. O cara quer diminuir para 5. Qual o impacto que isso tem? Ah, o cara quer aumentar para 10. Qual o impacto que isso tem? A gente vai ter que aumentar o escopo, vai ter que aumentar o prazo, aumentar os recursos. Como é que vai ser? Identificar as possibilidades de ação, ou seja, para comportar aquela mudança ali, como que a gente pode fazer? Beleza? A gente até conversou sobre isso em algum momento do treinamento, talvez isso esteja borbulhando na sua cabeça. Quando a gente estava falando lá de restrições, eu te apresentei uma tabelinha, um passo a passo de como agir perante algumas situações, se assemelha um pouco aqui ao controle integrado de mudanças, tá? Mas não mais numa visão de restrição, só numa visão mais geral aqui. Obtenho aprovação interna da minha organização, obtenho aprovação externa, caso eu esteja fazendo com cliente externo, e atualizo a documentação e comunico essa mudança. Beleza? Para que você possa praticar esse pequeno passo a passo, bem simples, tá? Bem enxuto, que eu acabei de te dar, vem comigo no exemplo de baixo. Você é o gerente de um projeto de construção de um apartamento. Você fica sabendo que o profissional responsável pela pintura usou uma tinta diferente da especificada nos requisitos do projeto. Por ser mais barato e isso beneficiar o cliente, essa pessoa responsável pela pintura comprou uma cor mais clara e uma textura diferente. E já fez, já pintou, beleza? O que você, gerente do projeto, faz primeiro? Opção A, identifica o impacto dessa atitude no projeto de modo geral. Opção B, substitui o responsável imediatamente. Opção C, repasso a economia que eu tive, né, por ter sido mais barato, repasso isso para o cliente. Opção D, ordeno que o trabalho seja feito com a tinta especificada, para a gente corrigir o erro rápido, retomar os requisitos do projeto. O que você faria? Bom, a partir dos passos que eu te dei, primeiro dá uma pausa, né? Tenta responder sozinho, mas seguindo, a partir dos passos que eu te dei, a melhor resposta possível, né? A melhor ação possível para se tomar primeiro é a opção A.
Ah, pô, mas e a opção B? Eu não gostei que o camarada pintou uma coisa que não era para ele fazer, ele não consultou ninguém, não conversou comigo, não conversou com o cliente, ele fez a interesse próprio. Será que não valeria a pena eu substituir essa pessoa? Talvez até valesse, mas não é o que você tem que fazer primeiro. Talvez você tenha que repassar a economia para o cliente também, mas não é o que você vai fazer primeiro. Talvez você tenha que retomar a pintura com a tinta especificada, de cor e textura especificada, mas não é o que você tem que fazer primeiro. A primeira coisa a se fazer, rodando esse processo de controle integrado de mudanças, ou seja, sempre que uma mudança acontecer ou for solicitada, você precisa identificar a mudança. A mudança ela já aconteceu, está no texto. Então, o segundo passo seria avaliar o impacto da mudança, beleza? Ou seja, nessa situação eu preciso avaliar com o meu cliente o que ele achou daquilo ali. Se valeria a pena a gente manter daquela forma, se isso ocasionaria um aumento de custos no projeto, quanto que aumentaria se a gente fosse trocar por uma tinta, o quanto que me custaria trocar aquele profissional. Então, preciso avaliar o impacto que essa mudança tem, beleza? Dentro do meu projeto. Isso vale para vários e vários outros exemplos. Ou a mudança foi solicitada, você vai avaliar o impacto de mudar, né, a situação, ou ela já aconteceu, você avalia o impacto do que aconteceu. Beleza? Principalmente consultando as partes interessadas. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos seguir aqui. Ainda em monitoramento e controle, eu tenho ali minha área 7, área de custos. Eu vou controlar custos agora. Na área 8 eu controlo qualidade, na área 9 eu controlo recursos. Lembra do que é controlar? Tá? É estar verificando se a execução ela está acontecendo conforme as métricas planejadas, conforme as expectativas planejadas, beleza? Pense sempre naquele relatório de desempenho. Quando você falar em monitoramento e controle, pensa num dashboard que está sendo mostrado para você, beleza? Legal. Comunicações. Eu vou estar monitorando essas comunicações, se elas estão acontecendo na frequência desejada, com as pessoas desejadas, da forma desejada, se elas estão tendo o impacto desejado. Monitoro os riscos do meu projeto para não deixar que eles sejam ofensores ao trabalho que eu estou tentando realizar. Aquisições, controlo as aquisições, beleza? Verifico o bem-estar dessas aquisições, a utilidade, o impacto dessas aquisições no meu projeto, se está sendo como esperado ou não. Stakeholders, monitoro o engajamento das partes interessadas. Só que você vai fazer ao longo do projeto inteiro, cara, inteiro. Desde lá do início do projeto, você começa monitorando o engajamento, monitorando, construindo coletivamente com o cliente até o final, beleza? Pessoal, fechamos aqui esse nosso grupo de processos de monitoramento e controle. Espero que você tenha curtido a aula. Qualquer dúvida, comentário, feedback, deixa aqui na plataforma, deixa aqui no vídeo que a gente te responde, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.